começar aqui, pessoal. Tá? O módulo 1, como eu falei, é o módulo que a gente vai falar sobre a questão da história do Linux. A gente engloba um pouquinho aqui sobre a linha do tempo dos sistemas operacionais, a gente vai aprender aqui o que é o Unix, o GNU, vamos falar do Minix, do Linux, essa treta toda aí do que é o GNU, o que é o Linux, algumas licenças, eu vou falar algumas curiosidades, vou falar sobre os criadores do GNU e do Linux, vamos falar aí sobre a questão do que é open source, freeware, software livre, vamos falar das distribuições e também das certificações e da carreira de certificações LPI, tá? A ideia é que vocês saiam daqui hoje com bastante material base sobre o Linux e a gente comece realmente a meter a mão na massa a partir de amanhã, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir colocando aí no chat. Se tiver qualquer informação, podem interromper, tá? A aula, pessoal, normalmente quem já deve ter feito curso aí comigo, não tem problema nenhum de vocês interromperem, de vocês estar tirando dúvidas, estar sempre perguntando. Se a gente precisar passar mais 15, 20 minutos, 30 minutos depois da aula, eu estou aqui tranquilo, tá? Não tenho nenhum compromisso depois para poder estar regrando horário. Se vocês quiserem falar alguma coisa off curso, tá? Ou seja, fora do curso, que seja sobre DevOps, qualquer outra ferramenta, se tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer material de Linux que vocês já tenham visto, ou algum problema que vocês estão tendo em algum laboratório, alguma coisa, também fiquem totalmente à vontade de me perguntar depois do curso, depois da aula, ou então lá no chat do Telegram, ok? Fique totalmente à vontade para falar, ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a linha do tempo dos sistemas operacionais, ok? Aqui está uma linha do tempo, mais ou menos, de como foi a evolução dos sistemas operacionais nos últimos anos. A gente pode ver aqui, ó, mais ou menos ali em 69, 70, surgiu um sistema operacional chamado Unix, ok? Esse sistema operacional, pessoal, ele é considerado o pai de todos os sistemas operacionais, ok? É um sistema operacional que, em primeiro momento, ele deu a base de criação do próprio GNU, ok? A gente vai falar sobre ele. E do GNU surgiu o Linux. Temos o GNU Urd, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu penso que são alguns termos, principalmente o GNU Urd, que vocês nunca ouviram falar, mas vocês vão ver o quanto isso é importante para a história do Linux e até hoje, atualmente. Okay? Temos aqui a linha dos BSDs, vocês já devem ter ouvido falar também, que é o OpenBSD, FreeBSD e todos os sistemas operacionais baseados em BSD também são derivados do Unix, ok? O macOS, se vocês vão verificar aqui na linha do tempo, ele é baseado no BSD, tá? Depois surgiu uma versão chamada NextStape, e depois que surgiu o macOS, você vê que o macOS também não foge aqui da sua base em Unix, ok? E temos aqui a linha dos sistemas operacionais comerciais, tá? Em Unix, vocês devem ter ouvido falar também aí, que é o próprio comercial Unix, que era da TIT, Solaris da Sun, Oracle, HPUX da HP, AIX da IBM, ou seja, você vê que toda a base de sistemas operacionais, ok, são baseados em Unix. Podemos ver aqui, ó, por último, que pouca gente sabe, a própria Microsoft, ok? A história conta, tá? Que existia um sistema operacional chamado Xenix OS, ok? Que foi a base lá. Tem toda aquela confusão que muita gente acaba não tendo a confirmação se é lenda urbana, se é verdade, se não é. Não tem uma real confirmação de que Bill Gates não é o criador do sistema operacional Windows, tá? Falam-se que já existia uma pessoa que tinha um código do sistema operacional e que a Microsoft comprou, o Bill Gates comprou por um valor ínfimo, não sei dizer, $100, $150, e acabou depois realmente melhorando. Toda a questão do melhoramento, do investimento, são louros do próprio Bill Gates, mas assim como a própria Apple, tá? Não, o Steve Jobs, nem o próprio Bill Gates, apesar de serem pessoas extraordinárias, de um conhecimento técnico muito bom, eles não foram realmente os responsáveis pela criação dessas ferramentas, ok? Por isso que é bastante importante a gente conhecer um pouquinho aqui da história dos sistemas operacionais. Vamos falar um pouquinho do que é o Unix, tá? O Unix, como eu falei, é considerado o pai de todos os sistemas operacionais. Ele era um sistema portável, ou seja, um sistema operacional portável, multitarefa, ou seja, multitask, que fazia várias atividades ao mesmo tempo, multiutilizador, originalmente criado por Ken Thompson, tá? E Dennis Ritchie, entre outros, que trabalhavam no laboratório da Bell, da TIT. Tá? Laboratórios de Bell
Esse Bell é do nome Graham Bell, né, que é o criador do telefone, tá? A TIT foi a empresa que foi aberta pela família Bell e até hoje é a maior empresa de telefonia quiçá do mundo, não sei se já tem alguma maior do que ela, mas é a maior empresa, pelo menos das Américas, é a própria TIT, tá? Em 65, pessoal, um grupo de programadores, incluindo o próprio Ken Thompson, o Dennis Ritchie e mais algumas pessoas, como Douglas McRow e o Peter, no esforço conjunto entre a Laboratórios Bell, da TIT, a General Electric, a conhecida GE, e a Faculdade de MIT, se juntar para fazer o desenvolvimento de um sistema operacional chamado Multics. O primeiro nome de um sistema operacional foi em 65, você vê, há muitos anos atrás. Ele se chamava Multics, ainda ali com CS no final. Em 69, o Ken Thompson, tá, usando um computador de PDP-7, era o modelo do computador, começou a reescrever o Multics num conceito menos ambicioso, batizado de Unix, com CS no final, tá? Usando a linguagem de montagem assembly. E mais tarde, um cara chamado Brian Kinney foi quem rebatizou esse sistema como Unix. Vocês vão ver aqui, ó, que em 65 foi quando começou, tá, o desenvolvimento disso. Possivelmente esse desenvolvimento esfriou, ficou ali bastante tempo parado. Depois de 4 anos, o Ken Thompson resolveu retomar o projeto e aí começou a reescrever o sistema, tá? E ainda era em assembly, e o sistema chamava Unix. E ali, em 73, foi um marco bastante importante, porque o Dennis Ritchie foi o cara que começou lá com o Ken Thompson, reescreveram todo o Unix, só que agora usando a linguagem C, linguagem C que todo mundo aí conhece, para um computador já moderno, tá? Ou seja, já tinha ali mais ou menos 8 anos depois do primeiro incentivo ali de criação, usando já um PDP-11, já eram 4 gerações acima da versão anterior. Eles reescreveram usando a linguagem C, e aqui, pessoal, uma coisa de história que pouca gente sabe, ó, a linguagem C foi desenvolvida por Rich, esse Dennis Ritchie, para desenvolvimento do Unix, ou seja, a linguagem C foi desenvolvida para a escrita do sistema operacional Unix e para substituir e superar algumas limitações de uma linguagem que chamada de linguagem B, que foi desenvolvida pelo colega dele, o Ken Thompson. Ou seja, aqui a gente já viu uma coisa bem interessante, sobre a questão de linguagem de programação. Existia uma linguagem de programação antes da C, que se chamava linguagem B, foi desenvolvida pelo Ken Thompson, e aí o Dennis Ritchie, em 73, para melhorar essa linguagem, desenvolveu a linguagem C, que ficou até hoje, já existem algumas outras melhorias do sistema C, mas continua como C, e foi desenvolvida aqui, ali nos primórdios das criações dos sistemas operacionais Unix. E o que é o famoso GNU, tá? Pouca gente sabe, mas o projeto GNU foi um projeto anunciado em 83, ou seja, 10 anos depois que o Unix começou a ser escrito em C, tá? Foi escrito por um cara chamado Richard Stallman, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, é um cara extraordinário, mas que pouca gente dá louros ou conhece esse cara, acaba conhecendo só o Linus Torvald, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O GNU, pessoal, nasceu com uma ideia de sistema operacional tipo Unix, tá? Cujo objetivo desde sua concepção era oferecer um sistema operacional completo, porém totalmente composto por software livre. Okay? O conceito era ter um sistema operacional que seria montado por pessoas que trabalhavam juntas pela liberdade de todos os usuários de software para controlar sua computação. A partir de 1984, Stallman e vários programadores que abraçaram a causa vieram desenvolvendo as peças principais do sistema operacional. Incluíam um kernel, um compilador de linguagem C, que era a linguagem lá do Unix, e editores de texto, formatador de texto, cliente de e-mail, interface gráfica, biblioteca, jogos, entre outros. E o projeto começou em 84, tá? E em 85 foi fundada a Free Software Foundation, que é a FSF, que inicialmente com o intuito de ajudar a levantar fundos para o projeto GNU. Qual é a história em relação a isso? O Stallman era uma pessoa, um estudante de faculdade de computação, que ele estava muito preocupado em relação, poxa, como é que eu vou, como é que as pessoas vão aprender, vão desenvolver a computação, vão desenvolver as suas linguagens, o aprendizado de desenvolvimento em cima de um sistema que era o Unix, era o único sistema operacional que existia, só que ele era código fechado, era igual ao Windows hoje, ou seja, ele não tinha um código liberado, as pessoas não sabiam como funcionava. Você pegava os computadores da época, que eram computadores, pouca gente tinha, normalmente eram as faculdades que tinham os computadores para
estudos, e você não tinha um sistema operacional, você já vinha com o sistema operacional Unix instalado e você tinha obrigatoriamente que estar usando aquele sistema sem saber como é que funcionava por trás. E isso incomodou muito o Richard Stallman. E pouca gente sabe, mas todo esse movimento de software livre, quem cunhou esse nome e quem criou o primeiro projeto baseado em software livre foi um cara chamado Richard Stallman. Tá? Não foi Linux Torvalds, o Linux não foi quem surgiu com a ideia de software livre, inclusive o Linux só existe porque existe o GNU. Eu acho muito difícil que o Linux tenha existido, ou o Linux Torvalds tivesse feito tanto sucesso, fosse conhecido no mundo todo, se não fosse esse cara e esse projeto que surgiu lá em 83. Vocês vão ver que o Linux e o Linux Torvalds só veio surgir 10 anos depois, em 1993. Ou seja, o Richard Stallman começou a trabalhar nisso, só que ele estava trabalhando muito e ele começou a perceber que aquilo não estava dando rentabilidade, ele precisava sustentar a família, sustentar os estudos, sustentar ele mesmo. E ele criou a primeira fundação de software livre, que foi a FSF em 85, justamente para quê? Para que as empresas, as faculdades, as pessoas que quisessem contribuir em relação financeira, tá? Para poder sustentar o projeto, ele precisava dessa ajuda para poder continuar, tá? E aí foi criada a FSF, que até hoje existe, e até hoje é a mantenedora das leis, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e dos atributos em relação à tecnologia e à cultura do software livre. Continuando aqui sobre o que é o Unix, tá? Ou seja, o Unix Supa aqui o texto está errado, pessoal. Aqui, continuando, que é o GNU, tá? O sistema GNU é um acrônimo do que significa GNU, Not Unix. Era uma maneira, tá, do próprio Richard Stallman falar que as ideias do GNU eram baseadas no Unix, porém, o GNU não era um Unix, era um Unix diferente, tá? Ou seja, é um acrônimo mesmo, ou seja, era o GNU Not Unix, era justamente para dizer que era baseado em Unix, mas não era o Unix. A gente vai falar também sobre uma curiosidade sobre esse nome. Tá? Ou seja, tecnicamente o GNU era exatamente como o Unix, ou seja, tinha a mesma base, a linguagem C, tinha os mesmos compiladores, mas a diferença é que o GNU era um sistema operacional que dava liberdade aos usuários, ou seja, era o primeiro conceito de software livre, era chamado de GNU. O objetivo primário era ser compatível com Unix, 100% software livre, e em 1992, cara, o sistema já estava quase completo. Os caras já tinham operadores de texto, já tinha calculadora, já tinha ambiente gráfico, já tinha muita coisa pronta. O compilador GNU-C, que é o compilador da biblioteca C, tinha tudo. Só que estava faltando um cara muito importante, que era o núcleo do sistema operacional, que era o kernel. O que é o kernel, pessoal? A gente vai falar mais especificamente só sobre o kernel, mas o kernel é uma peça fundamental do sistema operacional que ele faz a interface entre o hardware e os softwares. Ou seja, é quem pega ali o seu teclado e faz funcionar com o seu editor de texto, é que pega a sua placa de rede e permite que ele faça o tráfego de pacotes, ou seja, é quem faz justamente essa junção dos drivers, das bibliotecas, do sistema operacional e tal. E em 92, cara, 8 anos depois dos caras trabalhando em cima desse projeto, eles não tinham o kernel lógico do Unix, que o Unix era fechado, o código, eles estavam tentando criar um código, e os caras não estavam conseguindo. Em 92 o sistema estava quase pronto, mas faltava esse kernel, faltava esse núcleo. E aí, o grupo do Stallman, né, o GNU, ele tinha vindo desenvolvendo um kernel chamado URD, ou seja, era um sistema operacional GNU com kernel URD, por isso que chamava de GNU URD. Porém, em 92, um jovem finlandês chamado Linus Torvalds, que todo mundo conhece, decidiu mudar a licença do seu núcleo, ou seja, do seu kernel que ele estava desenvolvendo, para uma licença da Fundação de Software Livre, ou seja, da licença GPL, a gente vai falar também sobre ela, do projeto GNU. Ou seja, o Linus Torvalds, ele pegou um projeto que já estava em funcionamento, andando, praticamente ali pronto, e desenvolveu só a peça fundamental, final ali, que foi o kernel, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ok? Continuando aqui sobre a questão do GNU e do Linux, tá? Esse kernel, ou seja, o kernel que ele está falando, era o kernel que era capaz de usar todas as peças do sistema operacional GNU, o que permitiu que, pela primeira vez, desde o fechamento do código do sistema Unix, fosse possível executar um sistema completo totalmente livre. Ou seja, o kernel que o Linus Torvalds estava desenvolvendo permitiu, junto com tudo que o GNU já estava pronto, que era toda a outra base restante do sistema operacional, permitiu que finalmente um computador fosse 100%
utilizável, desde o seu mouse, o teclado, monitores, seus drives, as placas todas, como um sistema totalmente livre, porque o kernel que o Linux estava desenvolvendo, ele colocou como um software livre. E esse kernel, tá, ficou conhecido como Linux, que foi a contração de Linux e Unix, que é o nome do desenvolvedor do Linux, com o próprio Unix, ou seja, não foi nem o próprio Linux que fez esse trocadilho, tá? Essa contração, tá? Reza a lenda que foi uma pessoa da comunidade que estava ajudando a desenvolver, que fez essa brincadeirinha e acabou aí se tornando o nome do kernel chamado de Linux, tá? A combinação desse kernel, tá? Ou seja, desse sistema kernel Linux com o quase completo sistema GNU, restou no sistema completo denominado GNU Linux, que é aqui o que a gente vê, esse desenhozinho aqui que a gente tem do GNU, tá? Que a gente vai falar sobre esse símbolo aqui, e o famoso Tux, que é o pinguinzinho aí do Linux. Ok? Antes de a gente avançar sobre a questão do kernel, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão do Minix. O Minix, pessoal, era um sistema operacional também chamado semelhante ao Unix, tá? Escrito também em linguagem C e Assembly. O Minix entra aqui apenas no slide, mas entrando numa importância muito grande por causa do seu desenvolvedor e da história dele, tá? Foi criado pelo reconhecido, eu penso que todo mundo conhece. Quem não conhece aqui, um cara chamado André Tannenbaum. Todo mundo conhece? Alguém já viu algum livro desse cara? Se não viu, pessoal, procura sobre, tá? Esse é um dos professores, e aí eu acho que todas as faculdades acabam adotando vários livros dele como base dos cursos. É um professor fantástico. E ele, a mesma coisa, tá? Ele era professor, ele tinha aulas sobre sistemas operacionais, ele se incomodava também de não conseguir dar para os alunos aula de sistema operacional num sistema que você não tinha como explicar como é que era o desenvolvimento daquilo, como era o código daquilo. E aí, a fins educacionais, ele criou um sistema de raiz, tá? Baseado em Unix, também chamado de Minix. Ele escreveu, pessoal, as 12 mil linhas de código do kernel, gestor de memória e o sistema de arquivos do Minix, tá? A versão 1.0, num livro chamado Operation System Design and Implementation, de 1987. Se vocês precisarem desse livro, ele tem 12 mil linhas de código de um sistema operacional completo, que é o sistema operacional Minix. Ou seja, professor Tannenbaum, tá? A fim de ajudar a comunidade acadêmica da época, ele escreveu um próprio sistema operacional dele, baseado em Unix, tá? Já avançando ali em relação ao GNU e em relação ao próprio Linux, kernel Linux, ele já tinha escrito uma versão de um sistema operacional completo e liberou o código completo nesse livro em 87. Tá? O Minix não possuía uma chamada compatível com a 7ª edição do Unix, ou seja, quando ele foi lançado era compatível, ou seja, era baseado na 7ª edição do Unix, e atualmente ele está na versão 3, e o Minix, pessoal, é gratuito e com código-fonte disponível, assim como as versões GNU Linux, e aí tem um site para vocês, o símbolozinho, essa raposinha aqui, vocês depois podem estar olhando e baixando. Ele é muito importante de falar, como eu falei, primeiro pela questão do Tannenbaum, segundo porque foi a primeira vez que todo um sistema operacional completo foi liberado o seu código, inclusive em um livro, tá? E também porque foi em cima do Minix que o Linus Torvalds começou a escrever o kernel Linux.